Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: que bom que você está aqui, meu irmão. Ela levou a sério ou não? Mais ou menos, né? Ela nem te olhou direito, mas não tem problema. Até o final ela vai estar sorrindo. Amém? Amém. Irmãos, nos reunimos hoje para celebrarmos a ceia. E fazemos assim todos os segundos domingos de todo mês, né? E não diferente de todas as outras congregações evangélicas, protestantes, nós celebramos a ceia compartilhando, dividindo e comendo um pedacinho de pão e tomando um pequeno copinho, né? Em outras igrejas, um cálice, né? Um copinho de plástico mesmo, irmão, porque aqui não trabalhamos na humildade. De suco de uva, né? Até porque, embora o suco de uva que a gente use seja bem forte, você não se assuste, é suco de uva mesmo. Só que, se é para ser suco de uva, né? A gente não pode trabalhar com aquele suco de maçã pintado de cor de uva. Daí a gente compra um suco de uva de verdade. Daí os irmãos às vezes se assustam, que chega aqui na igreja e toma um suco. Isso aqui tá com cheiro de vinho, isso aqui. Não, é suco só, irmão. Fica tranquilo. Mas a gente não é muito diferente das outras, né? A gente decidiu fazer no segundo domingo do mês por nenhum motivo, eu acho que eu me lembre. Mas a gente resolveu fazer assim, e assim a gente tem feito há 8 anos, né? Mas me lembro que quando decidimos há 8 anos atrás celebrarmos a ceia e como nós organizaríamos isso, tínhamos uma decisão importante a tomar. E quem estava aqui naquela reunião? Quem estava aqui naquela reunião? Levanta a mão para nós decidir. Aquela reunião para decidir como é que ia ser a ceia. Levanta a mão aí, com orgulho aí. Ó, a culpa é desses aí. Com algumas divergências. Cadê o Lipe? Fugiu? Ah, tá aí o Lipe. O Lipe também estava lá. Com algumas divergências, não vou dizer que foi o Lipe, né? O Lipe sempre dava o contraponto, né? Ninguém pode concordar de primeira, né, Lipe? Né? Ele era o responsável por isso. Nós tínhamos a responsabilidade de decidir como ia ser celebrada essa ceia, quem ia poder participar disso e como ia funcionar, porque de fato nós começamos do zero a igreja. Nós poderíamos fazer do jeito que a gente decidisse fazer. Inclusive até fazer ou não fazer. Mas fomos para a palavra, para estudar, para ver o que era importante, o que não era, o que era tradição, o que precisava ser repetido, o que era bíblico, o que não era. E entre algumas coisas nós percebemos e chegamos a um dilema, que era quem seriam as pessoas aptas a participar da ceia do Senhor. Quem nós permitiríamos, autorizaríamos, ou não, aliás, né, a participar da ceia. Porque pesquisando entre as outras igrejas, a gente viu grandes divergências. Inclusive reuniões fechadas para celebrar a ceia. Em contrapartida, lugares onde até mesmo as crianças bem pequenininhas tomavam ceia também. Só batizados com o Espírito Santo, só para complicar mais a coisa. Só dizimista fiel pode participar. Aqueles que cumprem uma série de regramentos dentro da igreja, aqueles que fazem um determinado curso prévio, aqueles que de fato fazem parte do corpo de membresia da igreja. Membresia, aqueles que são membros, né, da igreja. Membros, parte, né? É estranho esse nome membresia, eu já falei num outro domingo aqui, né? Que parece alguma sobremesa que a avó do cara fazia, né? Mas, para chegarmos a essa conclusão, irmão, eu acredito que isso é importante para você que está chegando na nossa igreja, que está entendendo um pouco como as coisas funcionam. A gente decidiu que todas as pessoas podem tomar parte da ceia, desde que todas as pessoas tenham pelo menos uma oportunidade, nem que seja nesse culto,
de ceia, de entenderem a mensagem de salvação de Cristo. Pelo menos terem a opção de decidirem inclinar a sua vida a uma transformação. Não estou falando de ser totalmente transformado, até porque isso é só no último dia, como a gente já aprendeu no decorrer do tempo. Mas inclinar a sua vida para essa transformação é ter um coração contrito e arrependido, decidido em abrir mão dessa vida que vem levando e partir para uma nova trajetória, se considerando e entrando, atendendo ao chamado do Espírito Santo para fazer parte do corpo de Cristo, andar em Cristo. Viver uma vida de celebração do Evangelho, uma vida na graça, na misericórdia e no amor do nosso Senhor Deus, que foi apresentado em Cristo e nos chamou para fazermos parte dessa história. Essa responsabilidade é destinada a todo aquele que vem e traz a mensagem no culto da ceia. Isso faz com que muitos cultos de ceia sejam aqueles cultos em que nós falamos muito daquilo que muitos já sabem. Mas eu peço para vocês a paciência e a licença necessária para que a gente repita isso, porque temos a responsabilidade de, na hora em que passarmos a bandeja, aonde a pessoa vai decidir ou não tomar parte do pão e tomar do suco de uva, que ela tenha consciência daquilo que ela está fazendo. Embora, meu irmão, muitos de nós, no decorrer da nossa trajetória de fé, ou a gente esquece, ou a gente entra dentro de um sistema que ele vem tão encaixadinho, que a gente já sabe que no dia de ceia é o dia que, se tu não tá legal, tu tem que acertar tuas contas com Deus, que vai ter um momento de pedir perdão dos pecados, porque Deus nos livre de tomar a ceia sem nos arrepender de alguma coisa que ficou. É ou não é? Até porque aí daquele que toma a ceia indignamente, porque trará para a sua vida condenação. Meu Deus do céu, culto de ceia é um culto tenso. É um culto tenso. Costuma ser aquele culto em que a gente toca para cima um monte de pecado, para que naquela oração de 5 minutos, antes de distribuir o pão e o suco, tu chore uma barbaridade, porque é criado aquele momento de tensão, e você assim alivia a sua consciência, e depois daqueles 5 minutos, naqueles segundos que se sucedem, sinta-se confortável para tomar e comer do pãozinho e do suco. Mas eu pergunto para você, você vai me dizer que é o corpo de Cristo, mas o que é o pão, irmão? Corpo de Cristo, como assim? Pergunto para você, o que é esse suco de uva, o que é o vinho? Você vai me dizer, é o símbolo da nova aliança, porque até a vida inteira a gente ouve o pastor falar essa parte bem na hora que você está lá apavorado com um copo e o pãozinho na mão e ainda não sabe se foi perdoado pelo que fez. Uma vez nós fomos em um culto numa igreja, a mãe vai se lembrar, e o meu pai sempre contava essa história, que nós passamos meia hora com o pão na mão. Meia hora com o pão na mão. No meio da oração do pão, o pastor chamou e convocou todos os anjos, os querubins, os serafins e todo mundo para fazer uma guerra espiritual. E nos chamou para pegar nossas espadas espirituais e tacar a espada no diabo. Só que nós estávamos com o pão na mão e com o suco na outra. E aí nós ficávamos olhando um para o outro, como é que eu vou pegar minha espada, irmão? E o pessoal era bom nisso, porque eles botavam o pão e o suco na mesma mãozinha, e foi uma ventania lá que eu me lembro como se fosse hoje. O meu pai, ele não que ele seja calvo, né? Não que ele tinha sido calvo, mas ele usava um penteado assim para o lado, que começava um pouquinho daqui.
né, que um dia, se Deus me permitir, eu vou usar da mesma maneira que ele. Né? A barriga já está crescendo. E no meio daquele vucu-vucu e todo mundo com a espada por aqui e por ali, o pai fazia assim com aquele cabelinho, levantava assim e caía de novo. Levantava assim e caía de novo. E todo mundo com o pão na mão. Meia hora depois, aquele pãozinho, que via de regra é um pão de sanduíche, né? Já estava mais fino do que a hóstia. Porque o cara nervoso começa a amassar aquele negócio. A ceia é sempre um culto onde a gente que tem consciência do que realmente aquilo tudo representa, é um culto de respeito. E talvez você possa se escandalizar com essas brincadeiras que eu estou fazendo aqui. Mas muito mais escândalo é tomar a ceia sem saber o que ela é. Muito mais escândalo é nós ficarmos preocupados se o pãozinho eu tomei antes ou depois do pastor dizer que pode. Muito mais escândalo é você ficar com vergonha de tomar a ceia em pecado e ficar sentado na sua cadeira, conformado em continuar pecando e achar que isso é o que você deve fazer. Conformado em continuar pecando, decididamente abrindo mão de fazer parte do corpo de Cristo, nesse mero símbolo. E eu chamo atenção para vocês. Quero conversar com você sobre um texto que está no Evangelho de João, capítulo 6. Tem uma água seminova aqui, mas essa é... Tá. Essa é a seminova que fica de reserva. Tá bom. Evangelho de João, capítulo 6. Abre aí, bota o teu dedo no meio da Bíblia aí e escuta o que eu vou te dizer. Achou? Amém? Onde é? 921, a Bíblia que foi alcançada para você aí. Nós estamos lendo na versão NTLH. Para você ter uma ideia, eu já falei sobre esse texto num outro contexto e nós enfatizamos uma parte específica dele que hoje nós não vamos fazer dessa forma, né? Mas o contexto obviamente é o mesmo e eu preciso... Obrigado, meu amor. Agora sim. Tenho bastante água. Água capaz de fazer um dilúvio aqui em cima do púlpito. Tenho que ter cuidado. O contexto, obviamente, é o mesmo. Quem lembra daquela pregação em que eu falei que todos aqueles que o Pai me dá, virão a mim? Lembra? Que ao invés de falar que o Pai estava dando para Jesus, nós falamos a respeito das pessoas em que o Pai entregou o próprio Filho. Que o Pai me dá e entrega. Lembra disso? Quem estava aí, lembra? Tá nos vídeos aí. Você tem só uns 50, 60 vídeos para procurar, para achar essa daí, mas de repente nesse tempo aí você aproveita para se converter e tudo quanto é coisa, né, irmão? Mas assim, ó, nós não vamos falar sobre isso, mas o contexto é o mesmo. O contexto é o seguinte, irmão. Jesus alimenta pela segunda vez uma multidão. Na segunda multiplicação de pães. Nessa multiplicação de pães é aquele episódio onde aparece um menino que tem consigo quantos pães? Depende daí qual é o evangelho. Mas o mais conhecido, que é esse que nós estamos lendo aqui, é 5 pães e 2 peixinhos, né? 5 pães e 2 peixinhos. Aquele episódio onde ele multiplica os pães e aquela coisa toda acontece. Jesus estava numa cidade chamada, do outro lado do lago da Galileia, chamado Tiberíades. Nesse episódio, 5.000 pessoas foram alimentadas. 5.000 homens, né, foram alimentados. Fora as mulheres e as crianças. O
que acontece? Passado esse episódio, as pessoas se maravilharam com essa multiplicação de pães. Jesus e os discípulos, Jesus subiu ao monte para orar e os discípulos resolveram atravessar o lago da Galileia até a cidade de Cafarnaum. Jesus ficou no monte e resolveu ir depois. Não tinha mais barco, Jesus resolveu ir como? De a pé, né? Se não temos barco, então como é que eu vou? Não vou ficar aqui esperando uma carona, até porque eu sou Jesus e eu resolvo do jeito que tem que ser resolvido. E de a pé ele atravessou o lago. Como vocês sabem, os discípulos se apavoraram com a situação, olharam para ele, disseram que ele era um fantasma e tudo mais. Pedro foi lá, deixa que eu vou, deixa que eu não vou, estou afundando, me ajuda. E só foi socorrido e deu tudo certo. Jesus andando sobre as águas. Com esse episódio aconteceu uma história interessante. Um povo estava esperando Jesus para participar mais uma vez de uma grande multiplicação de peixes. Eu não compreendi direito se era o mesmo povo que tinha comido do pão e do peixe na segunda multiplicação, essa que nós falamos agora. Mas eu sei que existia um grande povo que queria saber onde é que Jesus andava. E eles nos barcos começaram no lago da Galileia, passaram por aquela região onde eles estavam, viram que só tinha um barco lá, que os discípulos tinham entrado em um barco só, e pensaram, bom, Jesus não está aqui, porque veio um barco só. O barco que a gente viu os discípulos entrar, Jesus não entrou. Tem que ter pelo menos 2 barcos acostados na margem. Então Jesus não está aqui. Passaram reto, chegaram na cidade de Tiberíades, onde teve a primeira multiplicação. Lá se organizaram com os discípulos procurando onde Jesus estava, até que encontraram Jesus do lado oeste, lá sim em Cafarnaum. Jesus deu meio que um despiste neles, porque ele não estava fugindo da multidão, mas a multidão estava querendo saber onde é que ele estava. Como não estava achando, foram no lugar que ele estava antes. Irmãos, 5.000 pessoas foram alimentados, sobrou um monte de cesto. Jesus era a notícia do lugar. Ele era a notícia daquele lugar. Quando chegaram e encostaram lá, porque tinha mais barcos lá, eles falaram assim, Jesus saiu daqui, cara. Ele disse que ia para Cafarnaum, não sei se ele disse ou não disse. Sei que ele não está aqui. E eles saíram para procurar Jesus. Quando encontraram Jesus, disseram o seguinte, verso 25 do capítulo 6, né, irmão? Posso ler? A multidão encontrou Jesus do lado oeste do lago e perguntaram a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Respondeu Jesus. Eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como dizem as Escrituras, do céu Ele deu pão para eles comerem. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Verso 34. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Pediram eles. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crer em mim nunca mais terá sede. Amém? Amém. Eu adoro Jesus e é por motivos óbvios, né, meu irmão? Sabe que quando a gente vê esses diálogos, eu sou meio imaginativo e vocês já devem ter percebido, né? Eu fico viajando na história. E obviamente a gente faz algumas conjecturas a respeito do que poderia ter acontecido, irmão, né?
Mas isso é bom que você questione, inclusive que você leia a Bíblia para saber se isso é do jeito que eu estou falando mesmo, né? Até porque não é proibido ler a Bíblia, né? Você pode ler, não tem problema. Você pode ler a Bíblia, lê em casa, pesquisa a respeito disso. Se tiver tudo errado, vamos conversar. Você precisa ser usado por Deus para falar comigo, porque eu estou perdido daí. Mas fora isso, irmão, pensa comigo. Tu é Jesus, cara, tá? Aí, tu acabou de andar em cima da água. Sabe quantas vezes Jesus andou em cima da água? Que as pessoas vissem só essa. Sabe quantas pessoas já andaram em cima da água assim? Fora aqueles, o Mr. M, aqueles caras da, né? Que fazem toda aquela falcatruagem, eu não sei mais ninguém que andou em cima da água. Ainda mais assim, atravessar um lago inteiro, no meio de uma tempestade. Não era uma tempestade, estava rolando um vento. Aí, uma galera chega em Jesus. Pensa comigo, Jesus acabou de atravessar o lago em cima da água, despistou todo mundo, os caras não sabiam onde que ele estava porque não tinha barco. Aí, perguntam para ele o seguinte: Senhor, como foi que o Senhor chegou aqui? Ele diz: para a honra e glória do nome do Senhor Deus, eu preciso dar um testemunho para você da grande missão e da prosperidade que Deus tem colocado na minha vida. Quero contar para vocês, amados irmãos, que ontem de noite eu consegui passar por um grande desafio na minha vida. Não tinha barco para mim chegar em Cafarnaum, mas aí eu pude andar sobre as águas pela graça do nome do Senhor Jesus Cristo. Não, ele não disse isso. Qualquer um de nós passaria por esse momento e ia ficar assim, vai descendo por causa de um grande testemunho que nem esse. A gente é promovido no serviço e conta para todo mundo. Não que a gente não deva contar, sabe? Aquele teu chefe foi transferido, aleluia. Aquela questão. A gente está sempre contando coisas que não são tão grandes quanto andar em cima da água, irmão. Aí perguntaram para Jesus: como é que o Senhor chegou aqui? Ele não contou. Estão até agora querendo saber. Estão até agora perguntando: tá, mas tudo bem, ele nos deu nos dedos aqui outra coisa, mas como é que ele chegou aqui, cara? Deve ter algum caiaque, algum troço, né? Existia essa canoa? Não sei. Vem nadando? Era muito grande. Como é que o Senhor chegou até aqui? Vocês estão atrás de mim porque vocês querem comer pão. Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram ontem, ou agora, há pouco tempo, e se satisfizeram. Vocês estão atrás de mim porque vocês viram o que estava acontecendo. Sabe o que acontece, irmão? Acredito que nesse texto fica muito claro que Jesus não veio aqui na terra para resolver nossos problemas da terra. Tu que o irmão está ao teu lado aí. Ele não veio para resolver os problemas da terra. Tá, mas ele resolveu uns quantos. Mas ele não veio para isso. Quando o pessoal estava reunido ouvindo ele falava bastante, irmão. Pensa que ele falava pouco, não. E não era fácil falar para 5.000 pessoas sem microfone. Se eu paro de falar com o microfone aqui, tem gente que passa dificuldade para ouvir. Não é? Imagina falar para 5.000 na beira de um lago, contra o vento. Não sei, ele devia ser baita esperto para falar, para trabalhar com acústica, né? Para 5.000, velho. Não tinha microfone, não. Nem megafone. Não tinha nada. E falava. E como vocês viram, ele falava muitas vezes a mesma coisa. E ele tinha que confirmar, dizendo: ó, isso aqui é verdade que eu estou falando. E ele disse para o povo o seguinte: se a gente está me ouvindo falar há tanto tempo, eles devem estar com fome. Nós vamos ter que ver, como é que é o nome do cara que arrumou o pão? Esqueci agora. É um que apareceu aqui. Felipe que achou, né? Não, André
irmão de Simão, que achou o rapazinho com os pães e os peixes. E Jesus chamou eles: olha, essa gente deve estar com fome. Na outra, essa gente está com fome. A tripulação está com fome. Esse pessoal está com fome. Ele está vendo que esse pessoal está com fome. E ele providencia comida. Jesus não chamou todo mundo para uma campanha de multiplicação de pães, irmão. Ele não convocou as pessoas para um grande dia, para um grande evento. Ele disse o seguinte: eu estou aqui, as pessoas querem me ouvir, eu estou falando há um tempão, eles devem estar com fome. Aí as pessoas chegam nele, porque ontem teve um show, hoje eu quero um show de novo. Eu contei para todo mundo que ele multiplicava pães, agora eu trouxe a minha mãe, meu pai, minha tia, ele vai ter que multiplicar hoje de novo. Senão eles vão pensar que eu estou mentindo. Nós ficamos andando pelo lago de um lado para o outro, procurando ele, agora ele vai ter que multiplicar o pão. Senão vão pensar que eu estou mentindo. Eu disse para todo mundo: oi, Luquinhas, vem. Já acordei um, só falta a Mimi agora. Vão pensar que eu estou mentindo. Não. E Jesus sabia disso. Ele não queria ficar contando história. Ele queria dizer para as pessoas o seguinte: vocês estão errados. Vocês estão querendo show. Vocês estão querendo chamar atenção. Eu não estou aqui para multiplicar pão. Ele diz o seguinte, aqui: não trabalhem a fim de conseguir comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Tu com o irmão que está do teu lado, irmão, agora danou-se. Sabe por quê? Porque essa comida da vida eterna, ela só funciona na vida eterna. Só que essa comida da vida eterna, ela faz com que a gente comece a viver a vida eterna aqui. Aí, ele diz isso para os discípulos, para o povo. E aí o povo pergunta para ele: por que o povo pergunta isso, cara? O povo pergunta para ele assim: bom, mas o que Deus quer que a gente faça? Olha só, está aqui, ó, versículo 28. É isso que está dito na tua Bíblia? O que é que Deus quer que a gente faça? Faça para quê, irmão? Faça para quê? O que Deus... Está escrito aí na tua Bíblia? O que está escrito aí na tua Bíblia? Eu vim trabalhar direto e eu contesto essas coisas. Falo Bíblia, esqueço esqueço do plural, acontece de tudo. Quando eu não invento umas palavras. O que está escrito na tua Bíblia aí, irmão? É a mesma coisa, hein? Não? Como é que está aí, pelo amor de Deus, Jesus? Por que essa pergunta? Se não tem nada a ver com o contexto. O que eles estavam perguntando para Jesus? Eles estavam perguntando? Qual foi o assunto? Senhor, como é que tu chegou aqui? Jesus começa a debulhar eles. Dizer para eles que eles estavam errados, que eles estavam em pecado, que eles tinham ido lá por um motivo errado. E aí ele começa a dizer a forma certa de estar lá, a forma certa de pensar, dizendo o seguinte: vocês deveriam se preocupar em comer a comida que dura para sempre, o pão que dura para a vida eterna. É essa comida que vocês deveriam comer, é isso que vocês deveriam se preocupar. Vocês não deveriam se preocupar com as coisas daqui, vocês deveriam se preocupar com as coisas da vida eterna. Entende? É tipo assim, você está aqui hoje preocupado: como é que vai ser para a tua mãe ficar boa porque ela está doente? Como é que vai ser para tu criar os teus filhos nesse mundo tão brabo? E eu quero dizer o seguinte, irmão: isso é comida daqui. Você tem que saber quanto tempo essa gente vai levar para comer do pão que leva a vida eterna. Entende isso? Está se colocando nesse contexto? Aí nós estamos aqui preocupados como é que nós vamos pagar as contas. Mas você não sabe se amanhã você vai estar vivo. O que adianta você ir para o inferno, né? Bom, ir lá para... vai descer, né? Sem estar com o nome no SPC. Vai para o inferno com o nome limpo. Porque passou o tempo todo preocupado em ganhar dinheiro, mas não se preocupou com aquilo que você vai viver na vida eterna.
Ah, então quer dizer que eu tenho que endividar para o céu? Diz assim, olha, meu irmão, você não tem que endividar, você tem que parar de gastar. Né? Para de gastar mais do que você ganha. Porque isso é pecado também. Mas assim, ó. O que eu estava falando, Jesus? Vida eterna, tá? Papá. O pão. Vida eterna. Vamos lá. O que é que você quer que a gente faça? O que a gente precisa fazer? Por que eles perguntaram isso, irmão? Você é inteligente. Você está no Ministério Despertar. Você é convidado a pensar todos os domingos e sábados. Por que eles perguntaram isso? Por quê? Bom, cheguei errado, estou fazendo errado. O que a gente tem que fazer para Deus para ganhar esse pão? É isso aí. Bom, então tá, vamos dar um desdobre. Vamos fazer de conta que a gente não sabe. Vamos fazer de conta que a gente estava desavisado aqui hoje. Chegamos, bom, me disseram que tinha um pãozinho. E eu vim só para comer o pãozinho. Até estava disposto, nem estava com fome, na verdade. Nem estava com fome. Disseram que era para vir, convidaram, mas não foi todo mundo. Estava pensando, atravesso o rio, não atravesso o lago. Vou, não vou, resolvi vim. E cheguei aqui e agora estou passando essa vergonha, mas já que eu não sei, o que eu tenho que fazer então? O que ele responde? O que Deus quer que a gente faça? Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. E aí, como não poderia ficar pior, irmão? Não poderia ficar pior. O que ele responde? O que eles respondem para Jesus, cara? Ele quer. O que você quer que Deus faça? Né? Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. No caos é tu, né? Que milagre tu vai fazer então para que a gente creia? Ai. Eles comeram pão ontem a maioria daqueles que estavam ali comeram pão, irmão. Uma vez na minha vida, que alguém pegar um pedaço de pão. Uma vez eu vi um pastor falando que era assim. Acho até que era, porque eu achei trimassa. Mas pensa comigo. Aqui. Ô, hora que falta o negócio aqui. Ó, tá aqui o pão inteiro. Cortei. Dou a metade do pão. Chego no pão de novo. Ó. O pão tá inteiro de novo. Cortei o pão. Entreguei o pão. Abro o pão. Ó. Aí os discípulos pegaram os pão e começaram a mesma coisa. Corta o pãozinho. Bota do lado, no cesto. Olha pro pão. O pão tá inteiro de novo. 5.000 pessoas comeram. Muita gente teve que multiplicar pão. Não foi só Jesus cortando pãozinho, irmão. Uma vez que eu corto um pão, entrego de um lado, olho pro pão e ele está de novo, eu nunca mais esqueço na minha vida. Só que o cara contou um milagre, sabe? Uma vez me disseram que tinha uma campanha que o cara ia botar o demônio das pessoas dentro de uma garrafa de água. Eu estou até agora querendo ver isso aí, nunca me prometeram que eu ia ver esse troço aí. Uma água ficou meia turva, mas eu acho que o cara até cuspiu dentro daquela água, fez alguma coisa. Mas eu nunca vi o diabo dentro da garrafa do homem. Me disseram que ia ter. Se lembra? Tu estava lá, né? Não estava? Disseram que ia botar dentro das garrafas. Me prometeram. Se não me engano, até o pai e a mãe foram. A única coisa que eles viram era o envelope de ouro. Você já viu o envelope de ouro, né, irmão? Uma vez eu botei o relógio dentro de um. É brabo. Água. E microfone. Sabe o que acontece? Eles a recém tinham visto. Eles queriam ver de novo. Porque as pessoas querem ver coisas sobrenaturais, irmão. As multidões são atraídas pelas coisas sobrenaturais. Eu não sei você, mas se eu sair voando aqui hoje, amanhã, eu não sei. São capazes de achar que eu sou o diabo.
Eu não sou muito popular, né, irmão? Assim, né? Mas se acontece uma coisa grandiosa, cara, a gente, se bobear, faz um templo para 300 mil pessoas, compra um canal de televisão e vai para o inferno. Mas acontece uma coisa grandiosa, as pessoas ficam loucas. Todo mundo quer ver, todo mundo quer. Não vou ficar falando das coisas aqui que a gente já passou. Não vou falar. Não vou. Mas é muito fácil tu atrair pessoas prometendo que coisas que ela nunca viu vão acontecer. Mas a grande verdade é que aquilo que ela precisa saber, via de regra ela sabe, só que ela precisa ser convencida disso. Ela precisa ser convencida disso. Eles sabiam que Jesus estava falando dele mesmo. Mas eles estavam tentando dar um desdobro para ver se Jesus... Bom, então tá, entendi tudo, Jesus. Mas dá para multiplicar o pãozinho? Só queria só um para mim, para me levar para casa, botar dentro de um quadrinho. Levar para apodrecer lá em casa, para contar para meus netos que esse aqui é o pão. Cobrar as pessoas para passar lá em casa e botar a mão no pãozinho. Para mim fundar uma igreja e botar o pãozinho no altar. E para mim depois comprar um monte de pãozinho igual a esse e depois vender para as pessoas. Ou distribuir gratuitamente para aqueles que dão uma oferta de R$1.000. Sabe, irmão? As pessoas sabem que o que elas precisam é crer naquele que Deus enviou. Crer naquele que Deus enviou. Irmão, aquele que Deus enviou é Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Ele disse isso, ele disse assim, olha só: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Os discípulos nunca mais comeram depois desse dia, irmão. Comeram. Jesus não estava falando de comida. Jesus não estava falando de bebida. Jesus, depois de ressuscitado, ele sentou com os discípulos e comeu peixe com eles. Lembra disso? Então quer dizer que ele teve fome, mesmo ele sendo pão. Nós não estamos falando disso. Uma vez um pastor pegou todo mundo num retiro. Ele disse assim: quantos aqui tem fome? Todo mundo... Então vocês não conhecem o pão da vida. E pior que deu um tempo, ele falou: quantos têm sede? Ele falou a mesma coisa. E as pessoas foram... Irmão, conhecer a Jesus Cristo é entender que Ele é o Filho de Deus. Conhecer a Jesus Cristo, saber que Ele é o pão da vida, participar da ceia do Senhor, ser membro da igreja de Cristo, ser corpo de Cristo, andar nele e estar nele, ser um fruto da videira verdadeira. Todas essas analogias querem dizer a mesma coisa. Quem aqui é casado? Levanta a mão, porque você é um vitorioso. Não está fácil para ninguém, irmão. Tem uns pessoal aqui que estão passando trabalho. Você sabe o que é ser um com a sua esposa, ou deveria saber. Se você não sabe, nós estamos montando aí um curso para casais. Não. Que vai custar só? Não. Ser um com a sua esposa. Você sabe o que é isso? O que significa isso? Não quer dizer que ela vive montada na tua cacunda, nem que tu vive montado na cacunda dela, que vocês andam abraçados dia e noite, e nem mesmo outra se envergonhice. Ser um com ela é você entender e pensar nela antes de pensar em você. Saber que vocês dois juntos tomam a mesma decisão. E mesmo que um erre, o outro erra junto. Sim ou não? Saber que você está do lado dessa pessoa para sempre. E aquilo que uniu vocês não pode nada nesse mundo separar. Sim ou não? O primeiro sim foi mais forte.
É isso. É entender que esse vínculo de amor que nos une, o mundo não pode separar, mas ele vai tentar o tempo inteiro. Só que Deus usou esse vínculo aí e nos fez sociedades organizadas como família, em que homens se encontram com mulheres e se tornam uma só pessoa, para que a gente entenda aquilo que nós deveríamos viver como igreja, com Cristo. E se você entende isso que você vive com a sua esposa, você sabe muito bem que ser parte da igreja não quer dizer comer um pãozinho no primeiro domingo de cada mês. Porque você não é um com a sua esposa porque você almoça com ela. Quantos aqui... Eu almoço com a minha esposa um dia sim, um dia não, e agora que ela está passando por esse negócio da faculdade aí que não termina nunca, a gente tem se visto muito pouco. E quando se vê, é para falar da faculdade. E não é fácil, mas estamos juntos, irmão. Amor. Porque tá quase assim, né, o negócio. Estamos juntos porque no dia que a gente decidiu que as coisas seriam assim, nós decidimos juntos. E não é fácil. Mas eu não sou um com ela porque nós sentamos à mesa e comemos juntos. Você não é um com a sua esposa por causa disso. Você não quer ser um com a sua futura esposa ou seu futuro esposo só para fazer comida e sentar, né? Para jantar junto. Embora isso seja bacana, se você puder fazer isso todo dia, faça. É muito legal. Coma, converse, participe, se comunique sempre. Mas não é isso que faz você um com ela. Saber e crer que Cristo é o Filho de Deus, entender que Ele é o pão da vida, Ele é aquele que traz a possibilidade de nós andarmos conectados com Deus, é entender que nós precisamos ser um com Ele. E aí ele continua dizendo assim, olha só o versículo... Só para variar, ele falou isso, o pessoal ficou revoltadíssimo, né? Quando ele falou que ele era o pão vivo que desceu do céu, meu irmão, o pessoal ficou muito bravo. Eles começaram a dizer, mas isso daí não é o filho do José que nasceu lá, como se desceu do céu? A gente viu que não desceu do céu. Aquela vez era piaf, se perdeu aqui no meio, todo mundo falou. Não se lembra? Como assim desceu do céu? Sumiram, daqui a pouco voltaram. Lembra? Se lembra? O cara trabalhava lá, fazia cadeira, fazia mesa. O pai dele era o carpinteiro aquele, como assim? Tá certo que a história do nascimento dele a gente até conhece, mas que desceu do céu, deu até uma polêmica. Se lembra, irmão? O que houve? Maria. Diz ele que um anjo apareceu dizendo que era o Espírito Santo, mas que ela estava grávida, estava. Então não veio do céu, saiu da barriga dela. Quase que ele não casou, lembra? As irmãs aquela que comentam. Não desceu do céu. Vem me dizer que desceu do céu. Eles ficaram loucos com isso. Começaram a murmurar a respeito disso. Jesus teve que ficar conversando a respeito disso. E ele chegou e disse o seguinte, 47. Vamos mais uma água. Para você procurar aí, meu irmão, para você não ficar fazendo de conta. 47. Afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu. E quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. De novo, olha aí. E aí o cara reclama porque se prega 2 vezes na mesma mensagem. Olha Jesus falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo, para que o mundo tenha a vida, é a minha carne. Agora que o negócio ficou complicado. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam, como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Ai. Ele vai se explicar e está piorando. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia.
Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Ó, começando a ficar claro. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Ou seja, essa moral, esse sentido, essa lógica, é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram. Ou seja, não é comendo mesmo. E mesmo assim morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Irmão, 9h30, chegando a hora de acabar. Você já ouviu falar dos frutos do Espírito? Sim? Você sabe qual é que é o inverso proporcional dos frutos do Espírito? Obras da carne. Essa carne é a carne do açougue? Cutuca, irmão. Frutos do Espírito e obras da carne. Onde é que está isso aí, irmão? Vamos ver se é bom da Bíblia. Ó. As obras da carne não é as obras da picanha, né? Não é essa carne, né, irmão? Não, né? Tá. O que é essa carne? O que é essa carne? Se não é isso? Se não é pedaço de gente? Representa a nossa natureza humana. A carne, a carnalidade, a nossa forma material. Aqui, nós, como humanos, esse corpo que perece, que apodrece, esse corpo, essa carne, lembra da música? Deus preferiu essa carne, essa coisa aqui, essa carcaça, né? Formada de tudo isso que a gente come e que se distribui de uma forma milagrosa, e que nós respiramos esse ar puríssimo, condicionado, e que faz com que os nossos pulmões funcionem, oxigenem o nosso sangue. Eu vou parar por aí porque eu já não sei como é mais que funciona. E que um pouco do que entra sai, outro pouco fica. E funciona. Mesmo a gente fazendo tudo para que pare de funcionar. Porque você dá mais manutenção no seu carro do que no seu corpo, irmão. Você leva ele mais vezes no mecânico para fazer um check-up antes de viajar do que vai no médico para ver se você não vai morrer na viagem, né? Essa carne, o pão é a minha carne. Qual é a carne de Jesus? Qual é a carne de Jesus? Esse corpo que eu tenho aqui, isso aqui que vocês estão vendo aqui, esse que é aquele que Deus enviou, esse corpo terreno que eu ganhei aqui, esse que está sofrendo tanto aqui, esse cara aqui que não é aquele que estava lá desde o começo, nem aquele que vai estar para sempre, aquele que é eterno, mas esse corpo aqui vai ser dividido em favor de vocês. Esse corpo aqui vai morrer. Irmão, o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer o quê? Que quem peca, porque todo trabalhador é digno do seu. E se você trabalha muito forte pecando, você vai ganhar como salário a... Jesus está dizendo que você vai viver a vida eterna se você merece morrer, porque você é muito bom em pecar.
Inclusive é isso que você faz ao natural. Inclusive é isso que a sua carne ou a sua natureza faz ao natural. Porque o que a gente faz ao natural é aquilo que vem da nossa natureza. E a nossa natureza humana faz com que a gente peque. E se a gente peca, a gente precisa receber o nosso salário, que é a morte. Nós não vamos morrer por quê? Captei? Nós não vamos morrer porque alguém morreu por nós. Esse alguém que morreu por nós era alguém que era tão santo, tão puro, que a sua morte... Oi, meu amor, consegui te acordar, minha velha? Oi? Esse cara era tão santo e tão puro, que assim como era puro aquele primeiro que pecou, esse que veio que é puro, aquele que era puro e pecou, fez com que todos nós fôssemos contaminados com essa natureza. Esse outro que veio é tão puro e foi morto, que abriu a possibilidade para que todos nós fôssemos salvos. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus Cristo, quando ele é pregado naquela cruz, e ele diz assim: essa morte não é minha, essa morte é de vocês. Essa vida que eu estou entregando para vocês, ela é a vida que vem do meu Pai, que é eterno. Mas eu estou pegando para mim a morte de toda a humanidade. E eu estou dividindo o meu corpo em favor de vocês. Mas eu tenho com vocês uma nova aliança. E assim como Abraão levou o seu filho, era o Isaac ou o Ismael? O Isaac, né? Ele não ia levar o né? Era o da promessa. Levou o Isaac e disse: vamos dar uma banda. Quando chegou lá em cima, Isaac: ai, onde é que está o cordeiro? Não, vamos comigo, nós só vamos chegar até ali. Ele disse: bom, agora nós vamos fazer um sacrifício, Isaac. Ele disse: bora, pai. Tá, como assim? É tu. E ele ia imolar o próprio filho, para derramar o seu sangue, para fazer com Cristo fazer com Cristo uma aliança. A aliança que deu ordem a todos os patriarcas, em toda a história. E ele, quando ia cravar-lhe a faca, ouviu-se a voz de Deus, não? Disse: pode parar por aí. Para. Imagina que Abraão pensou, olhou para Deus, olhou para cima, né? Disse assim: Deus quer me matar. Não, eu ia matar ele. E aparece um cordeiro. E quando Jesus está chegando e vendo João Batista batizando, Jesus está chegando lá, olha para João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele, desse aqui, eu não sou digno de atar suas sandálias, porque ele é o Filho de Deus, o Messias. E quando ele é batizado, não o suficiente, ouve-se uma voz do céu e diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Irmãos, eis o Cordeiro de Deus. Esse sangue que nós representamos aqui no suco de uva, irmão, nós estamos falando de ceia. Esse sangue diz o seguinte: aquele cordeiro que foi morto, a promessa é a mesma de hoje. A promessa é que aqueles que têm fé não vão morrer, vão ser salvos. O novo pacto de Deus com o seu povo, com a sua igreja, é esse. Aquele que bebe desse sangue, aquele que come dessa carne, aquele que faz parte desse compromisso, aquele que é um comigo, aquele que está em mim e eu estou nele, e nós estamos em Deus e nós vivemos essa verdade. Esses são parte da igreja, esses são salvos, esses são transformados, esses têm uma vida verdadeira, esses têm uma vida eterna. Então não se trata de pão e suco, não se trata
de cerimônias, mas se trata de consciência do tamanho que foi isso. E eu quero dizer para você, irmão, quando Jesus diz o seguinte, que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não vai conhecer a vida verdadeira, ele está dizendo o seguinte, que quem não entender que depende de mim, a gente vive por aí, eu não sei você, mas lá em casa a gente gasta bastante com comida, eu não sei se você gasta também. E se você não faz um pé de meia, não dá junto um dinheirinho, o meu pai que dizia também que a gente come e toca fora tudo que a gente ganha. Não é? Você já parou para pensar? Tem um amigo meu que uma época se endividou na cantina, comendo tudo quanto é coisa que tinha de bom. Passava o dia comendo. Sem contar com o chocolate. Não é difícil da gente se endividar comprando o que comer. Não é difícil da gente passar a vida consumindo aquilo que vem na nossa mão. Aí você compra um carro, aí termina de pagar o carro, vamos comprar outro carro. Aí você compra uma casa, termina de pagar a casa, quero outra casa. Aí você compra uma camisa, botou ela no domingo, olha que bonita essa aqui, ó. Essa aqui é a herança do meu pai, e as calças também. Eu nunca compraria uma calça bordô. Mas agora até tô achando legal. A gente compra uma roupa, quer ver? Compra a camisa do Grêmio para ver se uma semana depois não sai uma nova. Eu nunca vi, parece que eles têm uns espião. Não é? Tem um espião para saber. Que a gente compra um carro e lança o outro. Tudo para quê, irmão? Para que a gente viva correndo atrás de comprar e consumir. Comprar e consumir. Aí a gente chega na igreja e quer colocar Deus dentro desse sistema. Porque eu estou precisando terminar a faculdade, mas eu posso dizer, tu vai terminar a faculdade e vai querer fazer uma especialização. Tu vai terminar a faculdade e vai querer fazer outra. Ou vai querer ficar gastando teu dinheiro com outra coisa também. É assim. Estou desempregado, estou apavorado. Arrumo um emprego, o emprego é ruim. Estou apavorado porque tá difícil, ó, os caras, ó, final de ano, vão mandar todo mundo embora. Sempre a mesma ladainha. Sem contar as tuas contas. Que tem em todo mês voltar. Paga no mês, no outro tá ali de novo. É ou não é? E aí tu vai viver para pagar conta, irmão? Tu vai viver a tua vida inteira para trabalhar que nem um escravo, pagar um monte de conta, comprar um monte de coisa, terminar a tua vida, ui, minha linda, tu tá caminhando. Ai, vem cá, Coutinho. Vem cá. É a primeira vez que eu vejo ela caminhando. Oi? E aí, o tio Chico resolve ficar lá na Corsã trabalhando essa noite. E resolve ser essa noite a primeira vez que a Mimi caminha. E ele está pensando, não, tem que ir trabalhar, porque senão eu não vou conseguir comprar um tênis para ela. Mas eu não vou ver ela caminhando pela primeira vez. Aí a gente passa a vida inteira correndo, trabalhando. Comprando, gastando, e passa a vida consumindo. Só que eu digo para você, Jesus falou a respeito disso, irmão. Jesus falou a respeito disso, irmão. Tá, e aí? Colheu tanto, fez um novo celeiro, olhou, se sentou e disse, como eu sou feliz porque eu tenho tanto. Louco, amanhã vão pedir a tua alma e o que você vai ter para apresentar? Eu digo para você, irmão, pense, aqueles que vivem e entendem o corpo de Cristo, eles não estão preocupados com as coisas desse mundo. Eu não estou dizendo para tu abandonar todo o resto, eu quero dizer que é o seguinte, o que te alimenta, o que te sustenta, não é as coisas desse mundo. Por que quando a gente faz jejum, a gente se espiritualiza? Por quê, irmão? Porque a gente entende que mesmo sem comer, a gente consegue sobreviver, porque aquele que nos mantém é o próprio Deus. Não é para você passar na prova, como você fazia antes, né? Faz jejum para passar na prova. Por quê? Por que a gente tem que entender isso, irmão? E agora para terminar mesmo, Jesus amado.
Só para mim ficar... Não vai ter apresentação, aquela que ia ter, né, mãe? Não, né? Não? Menos mal. Não que eu não quisesse, mas porque o tempo já está adiantado. Mas eu preciso que você saia daqui hoje entendendo uma coisa. Se você não é parte do corpo de Cristo, é chegado o momento de você fazer parte do corpo de Cristo. Você comeu pão e tomou suco uma vida inteira. Já tomou até hóstia uma vez, que eu estou sabendo. Foi naquele batizado, naquele casamento. Todo mundo foi, tu queria provar. Outros que nem eu fizeram até a primeira comunhão. Eu fui chantageado o tempo todo da primeira comunhão para ganhar no babalu banana da professora da catequese. Ela prometia para quem se comportasse isso e fosse sempre, ela dava um babalu banana no final. Funcionou. Tem igreja que dá olhinho, faz... Nós vamos começar a dar babalu banana, então. Para as pessoas voltar. Próximo domingo, irmão, você traz esse papel aqui que eu boto o babalu banana e pá! Chegou a ambulância. Ó, que houve? Tem problema. Seguimos adiante. Se eu estava falando do babalu banana, o que é o seu telefone tocátil? Não é nada, né? Agora sim, ó, para a gente encerrar, irmão. A gente precisa entender onde é que a gente está. Por que a gente come o pão? Por que a gente toma o suco de uva? Só que não é só saber o que isso quer dizer. É saber onde é que a gente está. A quem e a que a gente pertence. Tu, irmão, agora presta atenção, irmão. Agora o troço ficou sério. Aqui para mim, olha aqui para mim. Eu preciso saber a quem eu pertenço. Aonde eu estou colocado na minha vida. O porquê que eu vivo e em que direção eu vou. E o porquê eu vou. Quando eu entendo que eu já não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim, e entendo que hoje eu ando conectado, ligado, sob os passos do meu Senhor Jesus Cristo, eu sou um com Ele, Ele é um comigo, e nós fazemos parte de um grande plano que leva para a vida eterna, não só a mim, mas todos aqueles que eu amo. Eu entendo que eu faço parte de algo muito grande, e que sinceramente é uma baita sacanagem eu vim só no dia da Santa Ceia para comer o pãozinho. Eu preciso conviver com essas pessoas que fazem parte desse projeto mais próximos de mim. Mas pelo menos uma vez por mês, que a igreja celebra a ceia, eu tenho que estar perto desse irmão que está aqui do meu lado. Eu preciso pelo menos olhar para ele e dizer, cara, está precisando de alguma coisa? Ele vai dizer, estou precisando de 100 reais. Se você tiver, empresta para ele, dá, faz melhor. Bah, que igreja estranha essa. Ajuda, cara. Inclusive hoje nós vamos apresentar o projeto do... Não está funcionando? Ou você está orando, irmão, né? Nós vamos... Não é só as finanças da igreja, já estão lá naquele mural lá, você pode olhar depois no final. Mas nós vamos apresentar a possibilidade de você ir no retiro. Ô, irmão, eu nem sabia que tinha iPhone 7, você já está comprando 10, irmão. Né? E tem gente que não vai no retiro porque não tem dinheiro. Está estranho, né? Daí você vai falar da igreja de Corinto lá, que uns comiam e ficavam bêbados e os outros ficavam com fome. Entendeu? Sua camisa e seu boné, junto, custam 600 reais. E o teu irmão aí, cara, vão cortar a luz dele. Ah, Maurício, como é que tu sabe? É esse um profeta. Não, cara. É só perguntar como é que estão as coisas. Se você tem intimidade suficiente, ele vai te dizer que ele está precisando da tua ajuda. E se ele não tem intimidade com você, meu irmão, isso é um problema que nós temos. E assim a gente vai vivendo. E essa é a igreja de Cristo. Essa é a comunhão, tá entendendo? Tá entendendo? Graças a Deus a gente tem a condição hoje de viver numa comunidade onde a gente... Se eu chegar para você e dizer assim, preciso, gente, de 200 reais para pagar a conta do aluguel da igreja... Eu sei que vocês não vão pensar que eu estou mentindo. E a gente vai dizer, e a gente já fez isso, e talvez vai fazer de novo. E sinceramente, se for assim que a gente precisa ser tratado, tomara que a gente faça muito isso. Mas eu quero dizer para você, irmão, isso é ser corpo. E nós estamos falando de uma coisa bem complexa, que é dinheiro.
Mas quantas pessoas precisam de uma oração, de um conselho, de um ombro, de dar risada, de conversar, de comer alguma coisa com você? E você vai para casa, comer o resto daquele churrasco sozinho, torcendo para não brigar com a tua esposa, porque você não gosta de churrasco frio. Entende? Convida alguém, cara. Vamos seguinte, vamos comer um cachorro quente ali daqueles mata rindo ali, aqueles, né? Cara, vamos viver a igreja. Vamos fazer parte disso que é tão bom. Isso é ser igreja. Sabe? Você conhece algum irmão que tem bafo? Levanta a mão. Se você já viu um irmão que estava com um bafo assim brabo? Tem uns irmãos que tem um bafo, né? Tem. E aqueles que têm asa, sabe? Se você não sabe do irmão que tem asa, do que tem bafo, entendeu? É porque você não está congregando como deveria. Porque só sabe que tem bafo e tem asa alguém que está muito próximo de você. Entende? Quem é que sabe quem ronca aqui? Hã? Você sabe do seu marido, né? Você não cagueta ele, não pode. É assim, cara. A gente precisa estar mais próximos. Isso é ser igreja. Isso é ser um. Assim como Jesus sabe tudo da gente. E a gente gostaria de saber tudo dele. Mas o pouco que a gente sabe, às vezes nos assusta. Porque a gente vê o quanto a gente está errado. Mas ele nos mostra o quanto ele é certo para que a gente seja transformado. Amém? E continue. Nós precisamos continuar. Fica de pé no teu lugar, então, vamos orar. Quem eu era, diminua, e que tu cresças mais em mim. Identidade de amor receberei.